Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo e você está no Mate Contonde. Hoje vamos falar sobre máximos e mínimos, uma função de segundo grau. Bom, no último vídeo nós deixamos para falar sobre o vértice neste vídeo aqui. Então vamos lá. Primeiramente, quem define se a função do segundo grau possui máximo ou mínimo é o a da função. Isso, aquele primeiro coeficiente que determinava a boca da parábola, a concavidade da parábola. Então, se o a é positivo, a parábola tem a boca, tem a concavidade para cima. E isso faz com que a parábola tenha um menor ponto possível, por isso, mínimo. Se o a for negativo, a parábola tem a boca para baixo, por isso ela tem o maior ponto possível, por isso, máximo. Bom, independente do a gente sempre está falando sobre o vértice da parábola. Esse cara que está ou o ponto mais baixo ou o ponto mais alto sempre é o vértice da sua parábola. Então, falou em máximo, falou em mínimo, você sabe que está falando de vértice da parábola. Bom, lembrando, o vértice de uma parábola é um ponto, portanto ele tem coordenadas em x, que a gente vai chamar de x do vértice, e coordenada em y, que nós vamos chamar de y do vértice. E para calcular esses caras é muito fácil. Você pode usar essas duas formulinhas aqui, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Particularmente, eu acho essas duas formulinhas ok. Né? Essa daqui é mais fácil, essa daqui depende do cálculo delta, pode ser um pouco mais trabalhoso. Só que, se você lembrar que numa equação de segundo grau, a soma das raízes é dada por menos b sobre a, você pode reescrever isso como sendo a soma das raízes dividido por 2, ou seja, o x do vértice nada mais é do que a média das raízes. Isso faz muito sentido, porque o vértice, na verdade, ele é o ponto de simetria da parábola. Então, eu sei que o vértice está sempre exatamente no meio da parábola, ele é o ponto de simetria. E por conta disso, isso daqui funciona, x1 mais x2 sobre 2. E um jeito que eu acho muito mais fácil de achar y no vértice é fazer o f de x do vértice. Como assim? A gente sabe que todo ponto tem a sua correspondência. Então, se eu desenho aqui para você uma parabolinha e eu digo que esse x aqui tem esse y correspondente aqui em cima e esse x tem esse e esse, cada x tem um y correspondente. E se eu pegar o x do vértice, quem vai ser o y correspondente a ele? O y do vértice. Portanto, ao substituir o x do vértice na sua função, o resultado que você vai obter é o y do vértice. Agora, como saber se o problema quer x do vértice ou y do vértice, que normalmente é onde a maioria dos alunos erra, na interpretação dos enunciados de x do vértice e y do vértice. Por isso, eu preparei esse resuminho para vocês, que eu vou começar a rodar a partir de agora. Bom, como você pode identificar num enunciado se ele está falando de x do vértice ou y do vértice? Então eu preparei esse resumão para vocês, que nós vamos completando, eu vou explicando cada parte, para vocês entenderem um pouco melhor esses enunciados. Então, primeiramente, um enunciado de x do vértice, ele normalmente tem essa cara aqui. Calcule o valor de alguma coisa que faz com que ou a alguma coisa seja alguma coisa. Então, esses três espaços nós vamos começar a preencher com aquilo que normalmente aparece para você. Então, primeiro espaço. Primeiro espaço, normalmente ele vai aparecer com calcule o valor de x ou unidade do x. Como assim unidade do x? Você tem que olhar se, por exemplo, o x, na verdade, naquele exercício, tem alguma unidade. Se o x simboliza tempo, se o x simboliza ano, se o x simboliza alguma coisa que não necessariamente só x. Então, calcule o tempo, que faz com que calcule os segundos, calcule a hora, calcule o volume, enfim.
N situações que podem acontecer. Segunda coisa que pode aparecer para você aqui, calcule o valor de x ou unidade do x, que faz com que, essa expressão que faz com que é extremamente importante, ou a y ou função. Então, toda vez que aparecer a palavra função, é a mesma coisa que aparecer o y. Então, calcule o valor de x que faz com que o y seja alguma coisa. Calcule o valor de x que faz com que a função seja alguma coisa. E por fim, esse alguma coisa, para a gente, na verdade, pode ser substituído por duas palavrinhas, ou máximo ou mínimo. Então, calcule o valor de x que faz com que o y seja máximo. Calcule o valor de x que faz com que o y seja mínimo. Pessoal, quem é máximo e quem é mínimo é o y. Por quê? Porque o y que dá altura no plano cartesiano é o y que dá vertical. Então, o cara mais alto ou o cara mais baixo é o y. Então, calcule o valor de x que faz com que o y seja máximo. Mas ele quer que você calcule quem? O x. Por isso que isso aqui é um enunciado de x do vértice. Você percebe como esse enunciado ele é longo, ele é meio complicado de ser lido, ele tem bastante detalhes? Bom, eu quero enfatizar então agora na expressão que faz com que. A expressão que faz com que, ela pode ser substituída por outras expressões similares. Por exemplo, que torna o y máximo. Então, calcule o valor de x que torna o y máximo, que torna o y mínimo. Ou para o qual. Calcule o valor de x para o qual o y é máximo. Calcule o valor de x para o qual o y seja mínimo. Percebe que então eu quero usar uma expressão que simboliza relação, uma variável que gera outra. Eu quero um cara que faz alguma coisa para outra. Esses enunciados todos são enunciados de x do vértice. Então, calcule o valor de alguém que simboliza x, que faz alguma coisa com uma outra variável que é o y, e isso gera um valor que vai ser máximo ou mínimo. Já o y do vértice é extremamente simples. Calcule o alguma coisa do da alguma coisa. E esse primeiro alguma coisa, nós vamos completar ele ou com máximo ou com mínimo, e esse do da alguma coisa, y ou função. Então, calcule o máximo do y, calcule o máximo da função, calcule o mínimo do y, calcule o mínimo da função. Percebe como é enunciado conciso, pequeno, quer dizer então que ele é um enunciado de y do vértice. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu gostei, compartilha com seus amiguinhos, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau pra vocês!